típico, né, sem uma dificuldade específica aí de aprendizagem, e as crianças, e a gente tem uma parcela muito importante, que são as crianças com o transtorno específico de aprendizagem, né, que, na verdade, vocês podem falar um pouco mais, o quanto as funções executivas vão permear aí a questão da aprendizagem delas, né? Eu acho que as crianças com um transtorno específico de aprendizagem, elas têm um comprometimento muito grande de memória operacional, né? Então, se nós não tivermos um controle de instrução muito bem realizado, se eu não tiver fichas de monitoramento da informação que está chegando para essa criança via teleeducação, essas crianças elas vão se sentir perdidas, né? Como estão se sentindo perdidas quando eu tenho, por exemplo, escolas que fazem as apostilinhas e o pai vai pegar no começo da semana. Então, ela vai ter uma dificuldade muito grande de fazer esse gerenciamento das atividades. Se esse professor não colocar um roteiro, né, se ele não roteirizar as atividades e como que, na verdade, essa criança vai ter que se comportar, né, frente à realização dessas atividades. Então, eu acho importante nós estarmos próximos das escolas nesse momento para estar dizendo, olha, né, essa criança é uma criança que precisa receber, se bem que para mim todas tinham que receber roteiro, né, independentemente dela ter os transtornos ou não, mas essa em especial, além do roteiro, ela precisa ter uma ficha de autoavaliação. Porque o professor precisa saber, a Andréa Carla escreveu sobre isso, né, no e-book, junto com a Miriam, no e-book de Fono Educacional. Então, essas crianças precisam ter uma ficha de autoavaliação para que o professor saiba quais foram as atividades que foram mais fáceis ou mais difíceis, ou qual a dificuldade que essa criança teve para realizar aquela estratégia planejada. Porque nem todas as tarefas estão sendo adaptadas para chegar na mão dessas crianças, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é exatamente o fato das tarefas das atividades das tarefas não chegarem adaptadas para essa criança. Né? Então, essa criança ela precisa de algumas adequações, de algumas adaptações, e o professor precisava prever isso, né? Precisaria prever isso antes de entregar a atividade para esses pais, porque o que está acontecendo é que essas crianças não estão conseguindo realizar as atividades para devolver para a professora corrigir, né? Então, eu acho que a gente precisava rever, porque se eu for contar, né, com essa questão do número grande de instruções que eu tenho para essa criança ler ou para essa criança receber, ela tem uma memória operacional mais reduzida, né? Ela não vai guardar essas informações. Por outro lado, eu não tenho uma adaptação do material, ela não vai fazer, gente, né? Então, e aí, sabe o que me preocupa? Acho que essa criança me preocupa em várias instâncias, né? Ela me preocupa, primeiro, porque ela já era uma criança invisível na escola, né? Agora ela está invisível também, inclusive para os profissionais, porque eu tenho profissionais que dizem que não vão fazer teleatendimento com crianças com dislexia e transtorno déficit de atenção, porque eles podem dar muito trabalho para o atendimento online. Olha só, gente, né? Isso não se justifica. Então, eu estou de novo abandonando essa criança, né? Então, acho que a gente precisa repensar aí, né? Como que a gente pode estar organizando tudo isso, né? E essa questão do tempo também, né, Simone? Assim, quanto que essas crianças estão ficando, às vezes, sem um intervalo, sem, né, uma possibilidade de ter aí um outro distrator para poder reter essa atenção depois, né? Eu queria saber da onde que, na verdade, as pessoas tiraram que eu posso deixar uma criança das 7h30 da manhã até as 11h40 da manhã sentada na tela do computador. Né? Agora, se eu estiver falando de escolas bilíngues, elas estão das 7h30 da manhã até o meio-dia, eles fazem uma pausa de 1 hora, voltam a 1 e ficam até as 3h30. Olha só, gente, da onde que eles tiraram que isso é possível? Né? A gente tem várias literaturas mostrando que quando você está em atividade síncrona, a gente pede que no máximo 45 minutos de atividade,
um intervalo e mais 45 minutos de atividade, porque uma aula de 45 a 50 minutos em atividade síncrona, né, como nós estamos aqui, ela tem uma equivalência de 1h30 de aula presencial. Então, olha só. Exatamente. Então, eu acho que falta muito essa literatura, sabe? Falta muito esses entendimentos para que a gente não cometa, né? Não cometa o erro, né? Porque isso é erro, né? De você deixar essa criança sentada de frente da tela, onde ela vai perder a atenção, ela vai se tornar uma criança hiperativa. E ela vai fugir da tarefa mesmo, ela vai querer levantar toda hora, ela vai querer apontar o lápis toda hora. Então, assim, ela vai, né? Porque ela não está aguentando, né, o volume de informações que ela está recebendo. Uma, porque se for uma criança com TDAH, ela já tem um problema de atenção seletiva e sustentável. Sim. E se for uma criança com dislexia, ela já tem um problema de processar informação. Já está difícil processar informação, vou perder minha atenção sustentada. Né? Então, acho que essas ponderações, elas precisam ser feitas, né? Você quer complementar alguma coisa, Gra, a respeito disso? Não, eu concordo no número, gênero e grau, né? Exatamente. Eu acredito que, talvez pela urgência, né, que se fez de transformar as atividades aí, suspender as atividades presenciais na escola, né, fez com que essas crianças, mais uma vez, né, ficassem aí à margem. Muitos pais também acabaram entrando em contato com uma dificuldade que se sabia, muitas vezes, que existia, mas uma coisa é o saber, outra coisa é o vivenciar, né? Estão encontrando uma dificuldade. A gente tem a questão, né, familiar, né? Se a gente pensar na dislexia, a gente tem uma porcentagem grande de pais e mães também são e eu acho que isso do TDAH, né? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? Então, assim, eu precisava ter um mapeamento das escolas para saber quem são as crianças com problema de aprendizagem e de atenção que eu tenho, para chamar esses pais num horário diferente, antes de entregar essa tarefa ou essa atividade, para contar, olha, né, vamos instruir esse pai, gente, porque o transtorno vem de algum lugar, né? O transtorno vem de algum lugar. Se ele é de origem genético-neurológico, ele é de origem familiar. Então, a questão da herdabilidade, ela é alta. Então, o que te faz achar que esse pai vai compreender tudo muito rápido, né, da informação que você está passando para ele, né? Isso é uma coisa que a gente precisa cuidar também, né? Eu não posso deduzir, né? A gente tem uma literatura muito vasta com relação a isso, né? Então, a instrução à família, a instrução à criança, eu acho que ela tem que ser bem cuidada, né? Mas acho que tudo passa por uma questão de instrução, né? Eu acho que isso é uma coisa que a Andréa Carla fala muito, né? A Suzy também. Então, acho que a gente sabe que a gente precisa cuidar disso, né? E só complementando um pouquinho, né? Quando a gente fala de funções executivas, né? Sem falar de transtorno, nenhum diagnóstico, vamos falar só em disfunção executiva, né? Então, aquela criança está presa, aquela criança, aquele adolescente, está, porque a gente também tem que pensar, né, que a gente tem o aluno no ensino universitário, né, também nesse caldeirão, né? Então, vamos pensar naquele indivíduo que está apresentando um comportamento onde se levanta o risco de disfunção executiva. A gente também tem alteração nas funções executivas em quadros psiquiátricos, né? Na criança, é muito comum, não por um diagnóstico errado, não é isso, mas é uma questão de evolução realmente do diagnóstico por conta da evolução do desenvolvimento desse indivíduo, aonde eu vou encontrar manifestações, sintomas que muitas vezes configuram aí uma hipótese de um transtorno no aprendizado específico, ou o próprio TDAH, e com o passar da evolução dessa criança, eu falo que vai abrindo a caixinha, né? Você vê, na verdade, que aquilo fazia parte de um guarda-chuva maior, que é um transtorno psiquiátrico, né? Que vai se manifestar lá na adolescência e lá na vida adulta. Então, eu também tenho a disfunção executiva nessas situações. E aí você pega uma situação de estresse,
por eu ter que me adaptar a um modelo, vem aquele calhamaço de atividade para fazer. Tudo isso que a gente já falou até agora, eu posso ter manifestação de sintoma psiquiátrico aí. E mesmo não vamos falar de um transtorno psiquiátrico, vamos falar de um aumento mesmo de reações, né, ansiogênicas, e mesmo humor deprimido, que a gente sabe que estão se manifestando, e acredito, né, essa é uma projeção até da própria psiquiatria e da psicologia, que o ano que vem a gente vai ter aí um boom, né, em quadros depressivos, em quadros fóbicos, né, então tudo isso tem que ser considerado, e isso tudo traz alteração, sim, de controle inibitório, de controle atencional, de flexibilidade, a irritabilidade, né, a irritabilidade faz com que a criança fique totalmente intransigente, ela não flexibiliza mais nada, né? Como que ela vai fazer memória se ela não presta atenção? E se ela tem uma alteração em memória operacional, como que ela vai manipular essa informação, né? Então, tudo isso também é mais um fator aí nesse caldeirão que a gente está, né, encontrando aí por conta disso tudo. Uhum. Eu acho que tem algumas pessoas fazendo algumas colocações, eu acho bem interessante, não lembro os nomes aqui, mas uma falou que ela está se sentindo perdida, por exemplo, no teleatendimento, né, em relação a esse monte de coisa que está sendo dado. E aí, depois, acho que foi o Felipe Ribeiro que coloca, que ele está vendo realmente uma falta dos professores também, em reuniões, né, que fazendo várias coisas, aí os pais ficam desnorteados, não sabem para onde seguir, né? Porque muitas vezes as tarefas, né, as atividades, elas vão ter que ser adequadas, a gente não replica ela da escola para o teleatendimento. Acho que depois a Simone pode falar um pouco disso, né? Oi, Felipe, tudo bem? Eu acho importante essa colocação do Felipe, porque a gente tem um problema. Assim, olha, eu vou falar, gente, porque isso é uma coisa que está me incomodando tanto, né? Olha só, o meu professor, ele está tentando. Ele está tentando, mas ele está perdido, sem direcionamento. Eu estou muito incomodada, e eu acho que o Felipe também, que trabalha muito com a questão acadêmica, e inclusive em crianças que estão em situação de inclusão, e vocês também devem estar muito incomodadas, porque eu estou vendo várias organizações não governamentais começando a soltar e-book gratuito com relação à teleeducação, a como fazer, a como gerenciar a plataforma, como fazer isso. E eu não estou vendo o meu governo se manifestar. Então, olha só, a escola pública que tem condições, a escola particular que tem condições de ter uma plataforma, né, ela está orientando os seus professores, né, ela está preparando esses professores. Agora, a minha escola pública está sozinha, gente. Ninguém está olhando por eles. Então, vai acontecer de nós termos, talvez, algumas situações, como, por exemplo, uma professora que virou e falou assim: Simone, eu queria que você desse uma olhada no material que eu estou enviando de língua portuguesa para os meus alunos do 6º ano. Gente, olha só, ela estava mandando uma apostila de 115 páginas. Um adolescente não vai sentar para fazer uma apostila de 115 páginas. Ele está fora do ambiente acadêmico, ele está dentro do ambiente da sua casa, que tem uma conotação diferente. A casa não é a escola, né? Então, eu acho que essas questões de entendimento, elas são importantes, né? Agora, esse professor precisa ser orientado, né? Ele não precisa ser criticado, ele precisa ser orientado, porque o que está faltando para ele realmente é orientação. Então, enquanto eu vejo, sei lá, várias organizações fazendo isso, mas olha, o quanto disso está chegando do meu professor do ensino público? Não está, gente, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é com relação ao teleatendimento, que eu acho que as pessoas, isso foi muito... Da mesma forma que aconteceu na escola, né? O teleatendimento foi uma coisa muito repentina, os profissionais tiveram que se organizar, então você tinha planejamentos terapêuticos já
estruturados e definidos aí, né, para os atendimentos, que de uma hora para outra, da noite para o dia, tiveram que ser reestruturados. Mas eu acho que quando você entende a dinâmica do teleatendimento, você começa a entender que eu não preciso transformar isso, né, que a Andrea falou. Eu não preciso transformar todo o material físico em um material virtual. Na verdade, eu tenho muitos sites educacionais, eu tenho muitos sites terapêuticos, tenho muitos aplicativos que eu posso utilizar com esta criança. Agora, é claro que, por exemplo, se ela está vindo num trabalho, por exemplo, mais fechado, num programa, por exemplo, de remediação fonológica, num programa atencional, essas atividades eu vou ter que utilizar os recursos do PowerPoint, né, ou qualquer outro recurso, né, do meu computador para transformar essa atividade presencial em atividade física para que você não tenha perdas, né, nessas sessões de atendimento. Mas, por exemplo, eu tenho vários sites que eu consigo trabalhar compreensão de leitura, eu consigo trabalhar produção de texto, eu consigo fazer criações de texto para que a criança consiga depois fazer a gravação de histórias e até divulgar diretamente no YouTube. Então, eu tenho recursos que, na verdade, o meu profissional não conhece, né? Então, por isso que os teleatendimentos, eles precisam ser mais conversados, mais divulgados, para entender a base dele, né? Como, por exemplo, hoje foi uma coisa que eu até... Quais os recursos que eu tenho? E eu tenho vários recursos, né? Então, por exemplo, eu hoje postei no Instagram sobre gamificação. As pessoas não sabem usar isso a favor da terapia nem da educação, né? Então, gamificação é um conceito que eu posso usar tanto na educação como na clínica, no teleatendimento, mas eu preciso saber muito bem qual que é esse conceito, porque senão eu vou entupir a minha criança de aplicativo e ela não vai ter ganhos na aprendizagem. Exatamente. Então, eu preciso saber como eu vou balancear isso, né? Equalizar isso. E é muito legal, porque na realidade você consegue, por exemplo, trabalhar dentro do teleatendimento a compreensão de leitura através do StoryMax, por exemplo, que é um site que permite que você leia as histórias com a criança e que ela faça a compreensão, ou, por exemplo, no Labidu, que também tem ali formas o Storyboard. O Storyboard. Tem um monte, né, que você pode trabalhar lá, compreensão de leitura, e você indica um aplicativo onde a criança vai conseguir utilizar, por exemplo, a interpretação de pequenas histórias, né? Ou então eu indico o site que é do Maurício de Souza, onde tem ali, né, todas as coleções dos gibis da Mônica liberados gratuitamente. Então eu preciso entender, só que olha só, não adianta falar de teleatendimento se você não entende de tecnologia. Sim. De novo eu vou falar, né, qual que é o problema do nosso terapeuta e do nosso professor. Nós temos oferta de tecnologia, mas nós não temos familiaridade com a tecnologia. Então, eu acho que a gente precisa, de novo, criar espaços para discutir essas coisas, seja no teleatendimento ou na teleeducação. E parte também do próprio objetivo, né, Simone? Precisa saber qual é o caminho